Olá pessoal, bom dia mais uma vez, né? Vamos dar início nesse momento à nossa quarta aula do nosso curso de álgebra linear. Nós estamos ainda falando de matrizes, né? Nós começamos definindo a matriz, posteriormente nós introduzimos algumas operações que a gente pode fazer, né, com matrizes, né, a questão da soma, o produto por escalar, a multiplicação de matrizes, vimos diversas propriedades, né, bem como outros tipos de matrizes, né, matriz transposta. Na aula passada nós já aprendemos a escalonar uma matriz, ou seja, a entender, a identificar quando uma matriz está e quando não está escalonada. E nesta aula, pessoal, a gente vai falar da matriz inversível, tá? Ou seja, o nosso objetivo é reconhecer quando uma matriz é inversível, né? O que pode nos garantir que a matriz é inversível? Dizer que é inversível significa que existe inversa dela, tá? E posteriormente nós pretendemos usar as operações elementares, né, para calcular essa inversa, tudo bem? Então, esse é o nosso objetivo. Então, vamos começar com a definição de matriz inversa, tá? Então, disse que uma matriz quadrada A é inversível se existe uma matriz B, tá? Chamada inversa de A, tal que, quando eu multiplico a A pela B, dá a identidade. E quando eu multiplico a B pela A, também dá a identidade, tá? Então, A vezes B é igual a B vezes A, que é igual a identidade. Tudo bem? Então, a inversa é basicamente ela tem essa propriedade, né? Que quando tu multiplica ela pela própria A, dá a identidade. Onde é a matriz de identidade de mesma ordem que A, tudo bem? Então, dizer que é uma matriz inversível, se existe, saber tal que vale essa propriedade. No fundo, a gente vai acabar denotando essa matriz B, né, como A menos 1, tá? A gente vai acabar fazendo a matriz B, já vai acabar denotando a B como se fosse A menos 1. Então, A vezes a inversa dela dá identidade. Bem, uma matriz inversível também é chamada de não singular, tá? E matrizes não inversíveis são chamadas de singulares. Só uma outra nomenclatura, né? Vamos lá ver um exemplo, pessoal. Observe que a matriz A é inversível. Por quê? Porque se a gente tomar essa matriz B aqui, ó, a matriz A, ela tem os elementos 3, 5, 2, 3, né? Uma matriz 2 por 2. Agora, se a gente considerar essa matriz B, que é uma matriz de mesma ordem que a A, cujos elementos é menos 3, 5, 2, menos 3, esta matriz B é tal que, para mim verificar que a B é a inversa da A, basta que a gente multiplique a A pela B e isso tem que dar identidade, certo? Então, vamos fazer esse produto aqui da A pela B. Então, é o produto da A pela B, a gente viu na aula passada, né? Como é que a gente faz? A primeira linha, né? Primeiro elemento aqui, que a gente vai ficar aqui, vai ser a multiplicação da linha 1 pela coluna 1, né? Que é esse elemento aqui. Então, vai ficar, ó, 3 vezes 3, quer dizer, 3 vezes menos 3 dá menos 9. Mais 5 vezes 2, que dá 10, tá? Segundo elemento, como é que fica, pessoal? Linha 1, coluna 2, né? Esse elemento aqui. Linha 1, coluna 2. Então, vai ficar, ó, 3 vezes 5, que dá 15, mais 5 vezes menos 3, que dá menos 15, tá? Aí, agora, você vai fazer o quê? A linha 2, coluna 1, vai ficar 2 vezes menos 3, que dá menos 6, mais 3 vezes 2, que dá 6, tá? Linha 2, coluna 2, né? A gente tá fazendo aqui agora. Linha 2, coluna 2, vai ficar 2 vezes 5, que dá 10, mais 3 vezes menos 5, que dá menos 3, que dá menos 9. Perfeito? E aí, pessoal, a gente fazendo essa soma, né? Aqui, que matriz é essa? Ó, menos 9 mais 10 dá 1, né? 15 menos 15, 0. Menos 6 mais 6, 0. 10 menos 9, 1. Então, observe que deu identidade. E aí, fica como exercício, você multiplicar B pela A, que você vai ver também que vai dar identidade, tá? Eu não fiz aqui essa multiplicação, mas confie que vai dar identidade quando multiplicar B pela A. Tá? Então, eu posso dizer que a matriz A é inversível por quê? Porque existe essa matriz B, tá? Quando eu multiplico a A pela B, dá identidade, tá?
Continuando, pessoal, a gente traz essa proposição aqui que diz o seguinte: se A é uma matriz inversível, então a sua inversa é única, tá? Então significa o seguinte, pessoal, que não existe duas inversas para aquela matriz, né? Existe uma única inversa para cada matriz, desde que ela seja inversível, tudo bem? Essa proposição é muito importante. A inversa de uma matriz A, que é única, né, pela proposição acima, será denotada por A menos 1, que é o que a gente já acabou falando, né? Então, a definição acima, inicialmente, que a gente deu, né, fica dada dessa forma, né? No lugar da B, a gente vai colocar A menos 1. Então, dizer que A é inversível é se somente se, né, existe uma A menos 1, que é a inversa de A, tal. Quando tu multiplicar A pela sua inversa, é a mesma coisa que você multiplicar a inversa pela A, que dá a identidade, tá? Então, a gente resume tudo que a gente discutiu acima nesta relação aqui. E observe que isso aqui é uma relação de si somente si, tá? Que significa, se A é inversível, então existe a inversa dela, tá? Existe A menos 1. E se existe A menos 1, tal que quando tu multiplicar por essa A menos 1 aqui da identidade, então tu pode dizer que A é inversível, tá? Relação de si somente si. Então, tudo que a gente comentou até o momento se resume nesta relação, tá? Perfeito, pessoal. A nossa proposição 2 diz exatamente o seguinte: se você tem uma matriz A quadrada, né, ou seja, n por n, é inversível se somente se o posto de A é n. Olha só, lembra lá que eu falei do nosso objetivo na aula? Era identificar, né, reconhecer quando uma matriz é inversível. E aí, pessoal, essa preposição aqui, essa proposição, ela nos dá um critério, né? Ela nos dá uma condição necessária para que a matriz seja suficiente, para que a matriz seja inversível, desculpa, tá? Então, qual é essa condição? A condição é que o posto da matriz A seja igual a n. Então, observe que a nossa matriz A, ela é de ordem n. E o que ela diz? Que o posto dela tem que ser n. E o que é o posto, pessoal? Lembrando o que a gente viu anteriormente, é o número de linhas não nulas quando a matriz está escalonada. Tudo bem? Então, o que significa? Para mim saber se ela é inversível, eu pego a matriz A e escalono ela, de acordo com como a gente fez nas aulas passadas. Ou seja, eu vou fazer aquelas operações elementares sobre a linha até eu tornar ela escalonada, tá? Ou seja, todos os números que estão abaixo da diagonal sejam zero. A partir do momento que eu tornei ela escalonada, tornei ela escalonada, o número de linhas não nulas tem que ser exatamente n. Deu para entender? Porque, ó, se a matriz é n por n, ela tem n linhas. E o posto dela também tem que ser n. Então, o que significa isso? Que ela não pode ter nenhuma linha nula. Então, é uma forma de você já reconhecer a matriz. Muitas vezes tu olha a matriz e você percebe que ela tem uma linha nula. Então, você já sabe que ela não é inversível. Tá bom? E se muitas vezes não vai ter a linha nula, mas quando você vai fazer as operações entre as linhas, né, as operações elementares, vai acabar zerando uma linha. E aí você vê que ela não é inversível. Então, você não precisa calcular a inversa porque você já sabe que não existe. Só vai existir se o posto for igual a n. Entendeu? Ou seja, for exatamente o número de linhas da matriz A. Perfeito? Perfeito. Então, ó, vamos fazer mais alguns exemplos. Observe que essa matriz aqui é uma matriz inversível. Só olhando para ela nessa matriz A. Por quê? Observe que ela já está escalonada, né? Olha lá a escadinha, né? Aqui, ó, diagonal. O único número que está abaixo da diagonal é esse cara aqui que é 0. E já está escalonada a matriz. A gente não precisa escalonar, ela já está escalonada. E a gente percebe que, como ela já está escalonada, o número de linhas não nulas é exatamente 2, que é o posto. Que é exatamente a ordem da matriz, né? Então, o posto de A é exatamente igual a n, né? Que é o número de linha da matriz. Perfeito? Agora vamos analisar essa outra aqui, ó, essa matriz B. Essa matriz B não dá para você afirmar de cara assim que ela é ou não é inversível, né? Porque ela não está escalonada, observe, né? Ó, esse cara aqui não é de 0. Então, como ela não está escalonada, então a gente precisa escalonar ela para poder afirmar. Então, nós vamos fazer, né, as operações entre linhas. O que a gente ia fazer aqui, pessoal? Eu poderia fazer a seguinte operação. Eu poderia fazer aqui, eu poderia dizer que L2 recebe o L2 mais 3
L1, né? Porque quando eu multiplicar por 3L1, aqui vai ficar 9, ó. Quando eu somar, vai ficar 9 menos 9, que dá 0. Aí vai zerar esse cara aqui. Então, ó, como é que ficaria? Quando eu fazer essa operação, aqui vai ficar 0, né? Porque vai ficar menos 9 mais 9. E aqui vai ficar 15, só que quando eu multiplico por 3 aqui também, pessoal, vai ficar menos 15 mais 15. E aí também dá 0. Aí quando eu escalono ela, você observa que você zera uma linha, certo? Você zera uma linha. E aí o posto dessa matriz seria 1, né? Então, eu escrevi aqui embaixo. O posto da matriz B é 1. Se o posto da matriz B é 1 e ela, aqui o N, né, que é o número de linha da matriz, é 2, então não está certificado que o posto da matriz seja N. E logo, como tem uma linha nula quando ela está escalonada, essa matriz não é inversível, tudo bem? Vamos ver essa terceira, essa letra C aqui, tá? Essa terceira. Observe que de cara, novamente, não dá para você determinar se ela é ou não é inversível, tá? Então, a gente precisaria verificar que o posto dela seria 3, né? Porque aqui a gente tem três linhas, né? A ordem dela é 3. Então, a gente precisaria verificar se o posto dela é 3, tá? A ordem da matriz. Perfeito. Então, para isso, a gente tem que escalonar. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a minha matriz C aqui, bem aqui, ó, matriz C. Eu vou fazer, algumas vezes a gente pode fazer isso para economizar a escrita, tá? Então, ó, essa matriz aqui vai ser linha equivalente com essa daqui, onde essa daqui, ela vai ser a matriz obtida de C, desde que na linha 2, ela vai ser substituída pelo quê? Pela L2 mais 2L1. Observe que eu tenho 2. Eu quero fazer esse cara aqui 0. Então, o que eu faço? Eu pego esse cara e somo com essa multiplicada por 2. Porque quando multiplicar por 2 aqui somar, vai ficar menos 2 mais 2, que dá 0. Certo? É essa a minha operação. L2 recebe L2 mais 2L1. Certo? Perfeito. E aí, aqui, observe que aqui agora é 3, né? Eu quero zerar. Então, eu vou pegar esse cara, somar com essa multiplicada por 3, né? Porque vai ficar menos 3 mais 3, que dá 0, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar L3 mais 3 vezes a linha L1. Então, essas minhas duas operações. Agora, vamos fazer, né? A gente já até expliquei que esses dois aqui vai dar 0. Como é que ficaria isso aqui, ó? 0 mais 3 vezes 0, mais 2 vezes 0, que dá 0, né? Então, aqui fica 0. Aí, aqui vai ficar 0 mais 2 vezes 2, que dá 4. Então, fica 4. Agora, aqui a gente já viu que dá 0. E aqui, ó, menos 1 mais 3 vezes 0. Dá menos 1, né? Menos 1 mais 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6, menos 1, 5. Então, tá aqui. Observe que essa matriz ainda não está escalonada, né? Já está quase, porque a gente, esses caras aqui, ó, já são 0. Então, precisa zerar esse daqui. Então, o que a gente faz? Você poderia pensar da seguinte maneira. Olha, basta eu permutar a linha 2 com a linha 3, né? Para ficar escalonada. Porque esse cara aqui vai para cima, esse cara aqui desce. Então, o que eu te faço? Permuta L2 com L3. Então, eu vou trocar a linha 2 com a linha 3, tá? Então, ó, fazendo isso, ó, observe que agora a nossa matriz está escalonada, tá? E aí, observemos também que a matriz está escalonada e o número de linhas não nulas é 3, que é exatamente a ordem da matriz, tá? Então, a matriz é inversível. Tudo bem? Observe, pessoal, que em todos os exemplos acima, inclusive no primeiro exemplo aqui, esse exemplo aqui, né, eu disse, olha, essa matriz é inversível porque essa B aqui, quando multiplico por ela, dá a identidade. Então, eu já apresentei a matriz inversa, né? Aqui a gente verificou se a matriz era ou não era inversível, analisando o posto, mas não dissemos como determinar a matriz inversa, né? Então, esse é o nosso objetivo a partir desse momento. Olha, se A é uma matriz de ordem N, né? Não singular, ou seja, inversível, então o posto da matriz A é N, né? Que é exatamente o posto da identidade de ordem N. Perfeito. Isso implica dizer, pessoal, que A é linha equivalente com a matriz identidade, certo? Se ela tem o mesmo no posto, pessoal, significa, em outras palavras, que a gente pode, né, usar as operações elementares sobre as linhas de A até obter a identidade, certo? Se elas são linhas equivalentes, elas são semelhantes.
tá? Então, eu posso ir manipulando, zerando todos aqueles caras que estão acima, abaixo da diagonal e tornar os caras da diagonal todos iguais a 1, fazendo essas operações elementares, tá? Ela é linha equivalente com essa identidade. Mostraremos a seguir, pessoal, que esta mesma sequência de operações elementares, quando aplicada sobre a identidade, produzem a matriz inversa. Olha só o que a gente está falando, pessoal. Eu vou pegar a matriz A e vou começar a fazer as operações elementares nela, em busca de zerar todos aqueles caras que estão abaixo da diagonal e acima da diagonal. Claro que eu vou fazer várias operações. Aí o que a gente está dizendo aqui, pessoal? Imagina que agora você... na primeira eu fiz L2 recebe L2 mais L3. Na segunda operação eu fiz L3 recebe L1 mais 2L2. Eu usei 10 operações para mim conseguir, digamos assim, tornar essa matriz a identidade. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas mesmas operações e vou aplicar agora não mais na matriz A, vou aplicar na matriz identidade. Quando eu fazer isso e quando eu terminar todas as operações, a matriz que eu encontrei é a matriz inversa de A, certo? Então, meio que a gente constrói dessa maneira um algoritmo, tá? Um algoritmo para o cálculo da inversa, certo? Então, vamos lá aprender como é que faz isso. Olha, vamos calcular a inversa. Queremos calcular a inversa dessa matriz A aqui. Uma matriz 2x2, então não vai dar muito trabalho, tá? Então, o que essa meio que algoritmo acima nos diz? Eu vou tornar essa matriz uma matriz de identidade. Tudo bem? Então, o que eu tenho que fazer para me tornar identidade? Primeiro, aqui já é 1, né? Perfeito. Aqui precisaria aparecer 1, mas vai acabar aparecendo, tá? E aqui precisa ser 0 e aqui 0, né? Aqui 0, aqui 0. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, eu preciso zerar esse cara que está aqui embaixo. Como é que eu faço isso, pessoal? Eu vou pegar essa daqui e vou somar com essa, só que multiplicado por menos 4, né? Então, eu vou pegar L2 mais menos 4L1. Porque quando eu multiplicar por menos 4 aqui, ó, vai ficar menos 4 mais 4 dá 0. Certo? Perfeito. Então, ó, vamos inicialmente aplicar a A uma sequência de operações elementares até obter a matriz de identidade. Então, a primeira operação, L2 recebe L2 menos 4L1. Tá? Porque quando eu multiplicar essa aqui com menos 4, vai ficar 4 menos 4, que dá 0. 4 menos 4 dá 0. Aí agora vamos para esse aqui, ó. 0 menos 4 vezes 3, que dá menos 12. Então, vai ficar menos 12. Perfeito? Aí você pode pensar assim comigo. Olha, espera aí. A gente precisa agora zerar esse cara aqui, né? Precisamos zerar esse cara, tudo bem? Ó, esse aqui eu já gerei, então os caras que estão acima também da diagonal é 0, pela matriz de identidade. E aí o que eu faço? Eu posso usar esse daqui, ó. Então, qual seria a operação? Eu ia trocar essa linha L1. Para mim zerar esse daqui, eu dividi essa daqui por 4. Porque, ó, se eu dividir isso aqui por 4, vai ficar menos 3, né? Menos 12 dividido para 4 dá 3. Menos 3. Aí, quando eu somar com esse, vai ficar menos 3 mais 3, que dá 0. Certo? Então, o que eu vou fazer? L1 igual a 4 vezes... Eu poderia fazer assim, dividir isso daqui por 4, eu também poderia multiplicar isso por 4, que foi até o que eu fiz aqui, tá? Porque se eu multiplico esse daqui por 4, né? Se eu multiplico isso daqui por 4, vai ficar 12 menos 12, quando eu somar, né? Então, eu vou pegar 4 vezes L1, 4 vezes L1, mais L2. Então, vai ficar 12 menos 12, que dá 0, certo? Mas observe que você precisa também fazer essa operação, né? Para cá, né? Que eu acabei esquecendo. Fiz logo direto nessa. Vamos primeiro fazer aqui, ó. Aqui você tem 4 vezes 1, né? Dá 4, mais L2, que é 0. Então, vai ficar 4 aqui, tá? E aqui a gente acabou de fazer que dá 0. E aí, a segunda linha eu não estou fazendo nada sobre ela, aí eu conservo. Agora, eu já zerei tanto esse daqui quanto esse daqui. Ó, 0, 0. O que a gente precisa ter agora? Esse cara aqui seja 1. Para ser 1, basta dividir por 4, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir a linha 1 tudo por 4. Ou seja, L1 recebe 1 sobre 4 L1, tá? Então, quando eu fazer isso aqui vai ficar dividido por 4 e aí vai ficar 1, certo?
E agora eu preciso ter esse cara aqui igual a 1. Né? E o que eu faço? Eu divido tudo por menos 12, né? Então, eu multiplico por a L2 por menos 1 sobre 12, certo? Menos 1 sobre 12. É quando eu fazer essa multiplicação, menos com menos dá mais. E aqui o 12 fica 1. Tudo bem? Então, a gente obtém a matriz de identidade. Aí, o que eu chamo a atenção? Observe as operações que eu usei. Usei 4 operações elementares, tá? 1, 2, 3, 4. Essas mesmas operações, agora nessa mesma ordem, eu vou aplicar sobre a matriz de identidade. E isso vai gerar para a minha matriz inversa, tá? Aplicamos estas mesmas sequências de operações elementares sobre a matriz de identidade obtida. E a matriz obtida no final será a matriz inversa. Então, vamos ver. Olha, tá aqui a nossa matriz de identidade de ordem 2, né? Então, a primeira operação, pessoal, que foi que eu fiz aqui, ó. L2 recebe L2 menos 4 L1. L2 recebe L2 menos 4 L1, tá aqui. Então, ó, aqui, L2, quem é L2? É 0. Vai ficar 0 menos 4 vezes o cara da posição da linha 1, quem é? 1, 4 vezes 1. Então, vai ficar menos 4, tá? Ó, menos 4 aqui. Percebe que na linha 1 não tô mexendo, não tô fazendo operação nela, tô fazendo operação na linha 2. Aí, agora, L2, que é 1, mais menos 4 vezes L1. 4 vezes 0 dá 0, né? Então, vai ficar simplesmente 1. Então, já foi a nossa primeira operação, certo? Agora, vamos fazer a nossa segunda operação que a gente usou aqui, qual foi? L1 recebe 4L1 mais L2. Ó, L1 recebe 4L1 mais L2. Então, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar por 4 o cara da linha 1 e depois somar com a L2. Então, quando eu multiplicar por 4, né, a linha 1 e somar com a linha 2, ó, multiplicando por 4 aqui, observe que eu estou trocando a linha 1, tá? Então, fica 4 mais menos 4, 0. Certo? Aí, 4 vezes 0, 0 mais L2 mais 1 dá 1, tá? 0 mais 1 dá 1, tá aqui. Perfeito? Então, já foi a nossa segunda operação elementar. A nossa penúltima operação elementar, o que foi que a gente fez? A gente pegou L1 e multiplicou por 1/4, né? Ou seja, dividiu tudo por 4. Quando eu dividir tudo por 4, aqui dá 0 e aqui vai ficar 1/4, certo? E a nossa última operação, a gente pegou a linha 2 e dividiu tudo por menos 1 sobre 12, tá? Então, ó, quando eu fazer menos 1 sobre 12, aqui vai ficar menos 4. Ó, aqui estava menos 4, né? Vai ficar menos 4 vezes menos 1 sobre 12. Ó, menos com menos dá mais. Aí eu posso simplificar 4 aqui posso dividir por 4 em cima e embaixo, né? 4 vai ficar 1 por 4, 3, 1/3. Tá aqui. E aí, quando eu for dividir aqui por menos, multiplicar tudo por menos 1 sobre 12, dá menos 1 sobre 12. Então, tá aqui. Então, essa matriz aqui que a gente obteve, pessoal, essa matriz obtida aqui é a matriz inversa. Foi a matriz que eu obtive usando os mesmos passos que a gente obteve para achar a identidade da matriz A. Tudo bem? A fim de agilizar, pessoal, o processo, as operações elementares, a gente meio que aplica ela simultaneamente sobre a matriz A aumentada da matriz identidade, certo? Para isso, a gente vai construir a matriz aumentada da seguinte forma. A gente vai colocar a matriz A aqui e no lado dela a gente coloca a matriz identidade. O processo encerra-se quando aonde estava a matriz A passa a estar a matriz identidade e aonde estava a matriz identidade passa a ser a matriz inversa. Então, como a gente vai fazer isso? Olha, agora a gente vai ter um trabalhozinho mais elaborado, né? Que é uma matriz 3×3. Então, queremos calcular a inversa da matriz B dada dessa forma. Então, o que eu estou querendo dizer, pessoal? Para mim não fazer primeiro todos os passos para tornar a B uma matriz de identidade, depois pega esses passos para tornar a identidade a matriz inversa, faça logo junto. Então, ó, coloque uma no lado da outra. Então, observe que aqui está a matriz B, ó. Aqui está a matriz B, bem aqui, tá? E aqui está a matriz identidade de ordem 3×3. Então, eu vou fazendo as operações logo nas duas simultaneamente, certo? Então, por exemplo, para ser matriz identidade, eu preciso ter que esse cara aqui seja 0. Então, o que eu faço?
eu sempre uso a linha de cima, teoricamente, né? Então, observe. Para mim zerar esse cara aqui, eu posso multiplicar esse daqui por menos 2, certo? Posso multiplicar aqui por menos 2 e somar, ó. Que fica 4 vezes 2 vezes menos 2, dá 4 menos 4, que dá 0, certo? 4 menos 4, que dá 0. Então, a minha primeira operação, L2 recebe L2 menos 2L1. Ó, pega o L2 e soma com essa multiplicada por 2, tá? Então, é essa. Essa matriz vai produzir uma matriz linha equivalente com qual? Primeira linha, não estou fazendo nada, conserva. Segunda linha, aqui a gente já viu, né? A operação foi pensada em zerar esse cara, então coloco 0. Agora aqui, ó. Menos 1 menos 2 vezes L1. Quem é o cara daqui? Multiplicando por menos 2. Dá menos 1 menos 2 vezes 5. Dá menos 10, né? Menos 10 menos 1, menos 11. Certo? Agora aqui, 2 menos 2 vezes menos 1. Ó, vai ficar, quando multiplicar por menos 2 aqui, vai ficar menos 2 vezes menos 1 dá 2, mais 2, 4, tá? Aí você continua fazendo, porque uma vez agora a gente já tá fazendo as duas. Vamos pra cá, ó. 0 menos 2 L1. Que dá quanto? Somando aqui, pessoal. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, né? Menos 2. Aqui, ó. Aqui, ó. 1 menos 2 vezes 0 dá 1, né? E 0 vezes 2, menos 2 vezes 0 dá 0. Perfeito? Fizemos. Agora vamos para nosso segundo passo. Qual é o segundo passo, pessoal? Tenho que zerar esse cara aqui, né? Eu tenho que zerar os caras que estão abaixo aqui da diagonal, certo? Então, para mim zerar esse cara aqui, o que eu posso fazer, pessoal? Eu multiplico a linha 1 por menos 3, né? E somo. Ó, 6 vezes 2 vezes menos 3 dá menos 6. 6 menos 6 dá 0, certo? Então, ó, o que a gente vai fazer? L3 recebe menos 3L1 mais L3, né? Perfeito? Então, vamos lá. Bem, aqui a gente já fez pensado para zerar esse cara. Agora aqui, ó. L3 mais menos 3, né? Menos 3, L1. Então, vai ficar menos 15 mais 4, menos 11. Aqui, 2 menos 3 vezes menos 1. Aqui dá 3 mais 2, 5, tá? Vamos para cá agora. 0, 0, menos 3 vezes 1. Tá? Menos 3 vezes 1. Agora vamos para cá, ó. 0, menos 3 vezes 0 dá 0, né? 1, menos 3 vezes 0 dá 0. Certo? Quer dizer, dá 1, desculpa. Dá 1. Então, tá aqui. Onde terminamos o nosso cálculo. Nossa segunda operação. Observe que a gente já vai fazendo as operações nas duas, tá? Então, agora a gente já zerou as dois primeiros índices aqui, né? Dois primeiros índices. Agora, a gente tem que zerar esse cara aqui, né? Aí, para que isso, a gente usa o quê? O menos 11, né? Basta eu multiplicar por... inverter o sinal de uma delas e somar, né? Se eu multiplico por menos 1, essa aqui, né? Eu faço, por exemplo, L3 recebe L3 menos L2, né? Ó, L3 menos L2. Aí, quando for menos com menos aqui dá mais, fica 11 menos 11 dá 0. Certo? Perfeito. Vamos lá. Então, aqui vai dar 0, tá? A gente só tá fazendo a operação aqui. Observe que todo tempo o resto eu repito. Só faço a operação na linha que eu tô usando, tá? Aqui vai ficar, ó, 5, né? Que é a L3, menos a L2, menos 4. 5 menos 4, 1. Tá aqui. Agora aqui, menos 3, menos 2. Vai ficar mais 2, né? Menos 3 mais 2, menos 1. Certo? 0 menos L2. Não, 0 menos 1 dá menos 1. 1 menos 0 dá 1, né? Então, tá aqui nossos cálculos. Certo? Agora vamos para a nossa, acho que é a quarta operação, né? Percebe que a gente já zerou, né? Esses caras aqui. Agora a gente precisa zerar esses caras que estão aqui em cima, né? Certo? Então eu quero zerar esse 4 aqui, né? Deixa eu ver qual é que ele zera primeiro.
a gente vai zerar primeiro... vou zerar primeiro isso daqui, tá? Vou zerar primeiro esses 5 aqui, ó. Primeiro esses 5 aqui. Então, para me zerar esses 5, eu posso usar novamente isso aqui, né? Então, como é que eu vou fazer para me zerar esse 5? Olha, eu vou fazer L1, recebe, eu acho que eu... Só um instante. Ah, tá certo, é o que eu tô fazendo errado aqui. Ó, eu vou pegar a linha 2 e multiplicar por 5, tá? Quando eu multiplicar por 5, isso daqui vai dar menos 55, tá? Menos 55. E aí, para me zerar isso daqui, eu multiplico essa por 11. Quando eu multiplicar por 11, 5 vezes 11, 55. E aí eu somo. Então, ó, a operação que eu vou fazer é a linha 1 recebe 5L2 mais 11, né? Mais 11 L1. É como se você trocasse, pessoal. Sempre que você quiser zerar, você pode fazer isso. É um joguinho, né? Você pega aqui, multiplica por 5 e pega aqui, multiplica por 11. Como já tem um sinal oposto aqui, quando você somar, você já sabe que vai zerar, tá? Mas vamos começar daqui, né? L2, ó. L1 recebe 5L2. 5L2 é 5 vezes 0. Dá 0. Mais 11L1. Quando multiplicar 12 aqui por 11, dá 22, né? Então, 22 mais 0 dá 22. Essa operação já foi feita para zerar esse cara. Então, a gente já sabe que vai dar 0, tá? 0 aqui. Agora, vamos pegar aqui, ó. 5 vezes L2 dá quanto, pessoal? 5 vezes L2, 5 vezes 4, 20, né? Mais 11 vezes L1. Mais 11 vezes menos 1 dá menos 11. Então, 20 menos 11, 9, tá? Agora aqui, ó. 5 vezes L2, 5 vezes menos 2 dá menos 10. Mais 11 vezes L1. 11 vezes 1 dá 11. Menos 10 mais 11, menos 1, né? Menos 10 mais 11, 1. Vamos fazer aqui. 5 vezes 1 dá 5, né? Mais 11 vezes 0 dá 0. Então, aqui vai ficar... Estou olhando aqui para baixo, desculpa. Aqui, ó. A operação tá aqui. 1, né? 5 vezes 1, mais 11 vezes... Aqui daria 5. Acho que eu acabei errando aqui, né? Eu que tô confundindo, pessoal, desculpa. Eu tô colocando o resultado aqui, mas na verdade é a L1 que tá recebendo. Aqui, ó, 5. 5 vezes 2, né, que dá 5, mais 11 vezes 0, que 0. Então, 5 mais 0, 5, tá aqui, tá? E por fim, como dá 0 aqui, né, ficar 5 vezes 0 mais 11 vezes 0 dá 0, certo? Perfeito, então zerei esse cara aqui, ó. Zerei esse cara. Agora, qual é que eu vou zerar, pessoal? Agora eu quero zerar esse cara aqui, ó. Queremos zerar esse cara. Então, como é que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou considerar esse valor aqui da L3. E aí, basta que eu multiplique essa daqui por menos 9, né? Quando eu multiplicar por menos 9, vai ficar menos 9 aqui. Aí eu somo com essa. Vai ficar menos 9 mais 9 dá 0. Então, ó, L1 recebe menos 9 L3 mais L1. Tá? Perfeito. Então, ó, vamos começar aqui. Vai ficar 22 menos 9 vezes 0. Vai continuar o 22, tá? Né? Aí, 0 menos 9 vezes 0. Vai continuar 0, tá? Aí, aqui, 9 menos 9, 0, certo? 0. Aqui, ó. Aqui vai ficar 1, né? Menos 9 vezes menos 1. Então, vai ficar menos 1 vezes menos 9 dá 9, né? 9 mais 1, 10, certo? Aqui, ó. Menos 9 é a mesma coisa, aqui vai ficar 9, né? Quando multiplicar por menos 9 aqui, ó. Fica 9 mais 5, 14, certo? Quando multiplicar por menos 9 aqui, tá menos 9 mais 5 mais 0 dá menos 9, tá? Terminamos aqui. Agora, pessoal, observe que a gente já gerou bastante aqui, né?
Agora vamos zerar esse cara, que é o que falta. Novamente, considerando essa cara aqui, eu pego para me zerar esse, eu conservo, né, o L2 e multiplico, somo com essa multiplicada por menos 4, né? Então, fica menos 4L3 mais L2, certo? Perfeito. Então, aqui, ó, onde já tá zero, pessoal, vai continuar, tá? Ó, quando eu fazer aqui 0, mais 4 vezes menos 0, dá 0, né? Aí fica menos 11 mais menos 4 vezes 0 dá menos 11, né? E aí aqui a gente já fez a operação para zerar, zero aqui. Agora vamos para cá, tá? Ó, vou fazer o seguinte, ó. É menos 2 mais menos 4 vezes menos 1. Aqui vai ficar 4 menos 2 dá 2, tá? Aqui, ó. 1 mais menos 4 vezes menos 1. Aqui dá 4 mais 1, 5, tá? E aqui vai ficar, ó, 0 mais menos 4 vezes 1, dá menos 4, certo? Perfeito. Então, pessoal, observe que a gente já gerou todos os caras que estão abaixo da diagonal e acima da diagonal. Agora é só tornar esses caras 1, né? Aqui eu multiplico por 20, divido por 22, né? Ou seja, multiplico por 1 sobre 22, certo? Então, basicamente, quando eu multiplicar L1 por 1 sobre 22, vai aparecer aparecer todo mundo dividido por 22 aqui, né? Aqui, quando dividir por 22, dá 1. Aí vai aparecer 22 aqui, menos 22 aqui, certo? Agora vamos pegar o segundo aqui, né? Agora eu quero tornar esse cara 1, né? Qual é que eu faço? Eu divido tudo por menos 11. Então, eu vou multiplicar por menos 1 sobre 11, certo? Menos 1 sobre 11. Então, quando a gente fazer isso, vai aparecer dividido aqui por menos 11, que vai dar 1 aqui, né? E aí aqui vai aparecer dividido por menos 11, aqui vai aparecer dividido por menos 11, e aqui vai aparecer dividido por menos 11. Aí fazer o jogo de sinal, menos com menos dá mais, 4 sobre 11, certo? E por fim, aqui já era 1, então acabou, certo? Então, pessoal, observe que depois de todos esses procedimentos, o que foi que aconteceu? Aonde estava a matriz A, ficou a matriz identidade, certo? E aonde estava a matriz identidade, a gente obteve uma nova matriz, que é a A menos 1. Ou, quer dizer, a B a menos 1 nesse caso, tá? Então, essa matriz aqui é a nossa matriz inversa, tá? Preste bem atenção nesses cálculos, que eles precisam ser feitos com bastante calma, bastante paciência, e mesmo assim, muitas vezes a gente ainda acaba errando em alguma coisa, porque realmente é bem complicado, entendeu? Você precisa ter bastante atenção, mas eu espero que vocês tenham entendido, e isso aqui a gente não aprende só olhando, viu? A gente tem que fazer. Eu espero que vocês também façam os exercícios para treinar mais, tá? E a gente resolve outros exercícios junto nos nossos encontros síncronos. Até a nossa próxima aula, e eu espero que dê tudo certo. Boa aula!